Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, amigos que sempre ouvem e assistem os vídeos de instruções desse que fala convosco, evangelista Wellington Ramos, sempre comunicando a verdade de Deus, as boas novas da salvação, levando a luz de Deus para iluminar o entendimento das pessoas que estão na obscuridade, por não ter o conhecimento da verdade, por onde serão libertos. É o trabalho constante, é o trabalho firme e abundante que eu faço na comunicação do Evangelho, na propagação da verdade que liberta. Estou sempre levando a informação, sempre trabalhando a comunicação da palavra de Deus, da revelação de Deus, do poder de Deus para salvar a humanidade, que é o Evangelho de Cristo. Eu quero dar um conselho para você. Se preocupe, em primeiro lugar, buscar a sua reconciliação com Deus, a comunhão com Deus, a direção para chegar a Deus. Procure, em primeiro lugar, entrar pela porta que dá acesso a você a Deus. Procure, em primeiro lugar, estar no caminho que leva você a andar na direção de Deus, para que, quando deste mundo você partir, você possa encontrar a vida eterna com Deus. É o que eu peço a vocês, nesse momento, que prestem atenção no que eu quero transmitir para vocês, por meio dessa instrução, diante de tantas que eu levo, é que vocês se preocupem, em primeiro lugar, conhecer a graça de Deus, para estar sendo alcançado por essa graça, por onde vocês vão receber a salvação de Deus, o perdão de Deus, a comunhão com Deus, a vida com Deus. É isso que nós temos que nos preocupar e priorizar na nossa vida, buscar primeiro, encontrar a direção para Deus, para que por essa direção encontremos a Deus, para ter a vida com Deus. Essa direção para Deus que você precisa conhecer e encontrar é pelo único caminho que é Jesus. É pela única porta que é Jesus. Por onde vamos ser agraciados pelas bênçãos eternas que Deus tem para a humanidade, por meio de Cristo. É preciso ter esse conhecimento dessa verdade que é Cristo, que pode nos libertar das mentiras de Satanás. A verdade de Deus é Cristo, que o homem precisa conhecer para ser liberto das mentiras de Satanás, pregada no mundo como verdade de Deus. Então que você preste atenção nisso. Busque a direção que leva você a Deus. E isso você só pode ter pela mensagem do Evangelho. Se preocupe em chegar e estar na presença de Deus. Depois que você estiver na presença de Deus, se mantenha fiel no caminho que você foi ensinado a seguir para estar andando com Deus. Persevere até o fim. Esse caminho que você é ensinado a seguir é o próprio Jesus que ensina, que mostra, que conduz, que guia, que nos leva seguro. É o próprio Jesus. Você encontrando essa porta, tendo conhecimento da verdade, estando no caminho, você está seguro. Tanta gente preocupada com tantas coisas neste mundo e esquecendo o mais importante da sua vida, que vai valer para a eternidade. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que Jesus disse. A vida de qualquer não consiste na abundância do que tem, do que possui. Se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado, para quem é? Se hoje findar o labor da tua vida neste mundo aqui, onde estarás na eternidade? Será que você não está preocupado com isso? Você não busca conhecer essa realidade? Se hoje tu partires deste mundo, porque a morte, ela vai chegar a cada um de nós a qualquer momento. A morte, ela não escolhe religião, cultura, classe, cor. A morte vem a todos, crente ou não crente, em Jesus ou não em Jesus, crendo em Deus ou não crendo em Deus. A morte vem até nós.
E só podemos ser mais do que vencedores diante da morte se tivermos em Cristo. Nem a morte nos vence. Em Cristo já vencemos a morte. Precisamos de Cristo, irmãos. O que tu estás guardando na tua vida como valor, como princípio, como meio, como fundamento, como alicerce, como vida priorizando. O que tu estás guardando, praticando, vivendo, consagrando e sendo devoto na tua vida. Ao quê? A quem? Aonde? Qual o entendimento que tu está vivendo de uma vida com Deus? Qual o princípio e a direção que tu estás vivendo numa vida de fé em Deus? Qual a certeza, a garantia, a segurança que tu tens da tua salvação? Aonde tu coloca a tua esperança e confiança de salvação? Por onde tu estás se gloriando da vida com Deus? Por onde tu estás se conduzindo para chegar a Deus? Qual meio, qual lugar que tu estás para estar na salvação de Deus? Essa é a pergunta. Te preocupa no conhecimento da verdade? Vive a tua vida no mundo normal. Porque estamos nesse mundo ainda. Temos que viver aqui neste mundo a realidade deste mundo. Mas com o entendimento transformado. Não é a vida religiosa, a aparência religiosa, a formalidade religiosa. É com o entendimento transformado. Nós temos que viver aqui neste mundo com o entendimento transformado, com a mente iluminada, com a esperança da salvação, com a certeza de que estamos nessa salvação, com a gratidão a Deus pelo meio, a obra da salvação, que não é nenhuma outra coisa que o povo vive aí achando que é salvo. A obra da salvação é Jesus. O meio da salvação é Jesus. A graça por onde alcançamos o favor de Deus é Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, que sempre me ouve, sempre ministrando, sempre trazendo a informação, sempre me comunicando com você, levando a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso. Se preocupe em conhecer o caminho. Se preocupe em conhecer a porta para entrar por ela. Se preocupe naquilo que Deus quer para você, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Jesus veio para executar a vontade de Deus, o Pai. E a vontade de Deus, o Pai, é que todos se salvem, vendo o Filho e crendo no Filho, estando no Filho, guiado pelo Filho. Porque é o Filho que nos leva ao Pai. É o Filho que nos dá acesso ao Pai. É o Filho que nos dá o favor, a graça, a vida com o Pai. É pelo Filho e o Pai. E Jesus vai dizer isso. João capítulo 6, versículo 38 ao 40. Jesus vai dizer: eu vim do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. O que Deus quer que você veja, creia, esteja, não é dentro de nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma vida de devoção. É que você veja o Filho e creia nele. Para que você alcance gratuitamente esse favor de Deus que você não merece, salvação, vida eterna. Jesus vai dizer que todo aquele que vê o Filho, como é que a gente pode ver Jesus? Não é com essa visão óptica, é com a visão da fé. E a visão da fé, ela é guiada pela palavra. Eu só posso ver Jesus pela pregação do Evangelho. Eu só posso crer em Jesus pela pregação do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é as boas novas. É a informação de Deus, por onde a gente conhece o meio para chegar a Ele. O caminho da salvação. O lugar onde devemos estar para estar na vida com Deus. E o Evangelho não mostra nenhum ambiente religioso, nenhum cerimonial, nenhum sacrifício, nenhuma prática de boa obra do homem. O Evangelho mostra Jesus, a quem nós devemos se conduzir, aonde devemos estar, a quem nós devemos ir, a quem devemos seguir, em quem devemos crer, em quem devemos nos gloriar, porque Jesus é a obra de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Eu não preciso de tanta formalidade religiosa. Eu não preciso de tanto culto, de tanta atividade, de tanta movimentação, de tanta teologia, de tanta doutrina, de tanto conhecimento. A mensagem do Evangelho mostra ao mundo o caminho simples, objetivo,
e direto para o homem chegar a Deus. Não precisa de tanto enfeite, tanta coisa, tanto adereço, tanta sabedoria, tanto ensino, tanta coisa que o povo vive aí praticando para ter vida com Deus. É só entrar pela porta, andar pelo caminho, que vamos estar na vida com Deus. Essa porta é Jesus, esse caminho é Jesus, e a gente só entra pela porta e só passa a andar no caminho para a vida com Deus pela fé, pelo entendimento, pela direção do Evangelho. Não é por essas coisas que o povo está sacrificado, aprisionado, escravizado a praticar isso, cumprir fardo, jugo, regra, norma estabelecida pelo sistema religioso como se fosse o meio da vida com Deus. Meus amados irmãos, entendam isso. Vá buscar o conhecimento de Cristo e viver a sua vida normal enquanto estiver aqui neste mundo, com o entendimento transformado, com a certeza e a convicção na sua alma da comunhão com Deus. Não fique preso, escravizado em tarefa, em sacrifício, em cerimônia, em ritual, como se fosse meio para você ter e manter comunhão com Deus. Não fique preso em ambiente, em escravidão de legalismo religioso, para você viver como se fosse a vida com Deus. Você precisa conhecer a verdade para sair da escravidão, da mentira, dessa vida escravizada, cheia de fardos, cheia de regras, cheia de compromissos, cheia de sacrifício religioso, cheio de atividade, cheio de vida devota, centralizada a um ambiente dentro de uma instituição, cumprindo regra, norma e meta. Vá conhecer a verdade para ser liberto disso, para você saber que quando você está em Cristo, Deus habita em você. Você torna-se templo e morada, casa de Deus. Quando você está em Cristo, você não precisa de campanha de libertação. Quando você está em Cristo, pelo conhecimento dele, pela fé do Evangelho, que você ouve o Evangelho e crê nele, você não precisa buscar vitória em campanha de vitória. Você não precisa buscar a quebra de maldição em campanha de quebra de maldição. Você não precisa buscar a Deus dentro de nenhuma igreja subindo um monte. Você não precisa de ritual para ser salvo, nem guardar o sábado, nem ser batizado, nem dar dízimo, nem estar dentro de ritual, de cerimônia de nenhuma religião, igreja. Quando você está em Cristo, você está selado como propriedade de Deus, pelo Espírito Santo, guardado para o dia da possessão de Deus, daqueles que são deles, que vão ser tirados deste mundo, os que creram em Jesus. Quando você está em Cristo, Deus está em você. É a garantia. Quando disse Moisés, Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for conosco. A presença de Deus ali para Moisés foi ali através de um anjo. Mas a presença de Deus em nós é através de Jesus. Aleluias, aleluias. Estando em Jesus, estamos em Deus, porque Deus está em Cristo, e quem está em Cristo, Deus está nele também. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, conheçam a verdade. Saia desses caminhos tortuosos. Saia dessas direções incertas. Saiam da confusão, saiam da escravidão, saiam da alienação, saiam desses meios que escravizam vocês sobre regra, sobre norma, sobre tarefa, sobre obrigação, sobre compromisso, responsabilidade, dentro do sistema religioso. Sejam libertos. Não deixe sua vida e seu viver aqui neste mundo ser centralizado dentro de um sistema religioso, governado por um líder religioso. Seja governado por Cristo no governo de Deus. Vá viver sua vida, meu irmão. Tem que viver a vida aqui na realidade como o mundo é. Com a mente transformada. Conhecendo agora o que agrada a Deus e o que não agrada. O que eu devo praticar e o que eu não devo. O que eu devo crer e compactuar e comprovar e comunicar e o que eu não devo. Isso eu só posso fazer quando tiver o conhecimento de Cristo. Porque a minha vida tem que ser doutrinada e dirigida por Cristo. Na doutrina de Cristo. Não é por líder de igreja na doutrina de igrejas. Está entendendo isso? Então que Deus abençoe vocês. Se preocupe em estar na presença de Deus. Aí você fica robotizado dentro de um gesso, de um modelo que a religião bota para você. Aí você não pode isso, não pode aquilo, não pode ir ali, não pode estar aqui, não pode vestir isso, não pode usar aquilo. Você fica escravizado, robotizado pela religião que domina você com os dogmas, com os credos, com as crenças, com o legalismo religioso. Seja liberto disso, irmãos. Vá viver a vida enquanto está aqui,
com a consciência guiada por Deus, mas viva a vida enquanto aqui está, porque aqui a nossa vida é muito curta, diz a palavra de Deus, que a nossa vida aqui é como um vapor, a qualquer hora a gente pode deixar de estar aqui neste mundo, aparecemos hoje e amanhã podemos não estar mais aqui. Então que Deus abençoe vocês, que vocês entendam isso, sejam libertos. Agora, libertação só pelo conhecimento da verdade, e essa verdade é Jesus.